Está começando mais um episódio do nosso videocast do Grupo André Borba. E hoje nós estamos com um dos profissionais que são mais requisitados e solicitados quanto às dúvidas das nossas pacientes que vão fazer blefaroplastia, Dr. Thiago Camargo. Olá, Dr. Thiago, tudo bem? Olá, Carol, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. É um prazer enorme ter você aqui. Gente, o Dr. Thiago, ele é o nosso anestesista no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Ele que acompanha, né, a Kátia e o Dr. André em todas as cirurgias. E hoje nós trouxemos ele aqui porque a maioria das dúvidas de todas as nossas pacientes é sempre com relação à anestesia. Doutor, eu vou passar mal depois da anestesia, eu vou ficar dormindo durante a anestesia, eu vou sentir dor, como que é a volta da anestesia? Então eu queria apresentar um pouco para vocês sobre o Dr. Thiago, sobre como é o método de trabalho dele. E antes de mais nada, Dr. Thiago, eu quero saber de você, como que você decidiu entrar no mundo da anestesia? Puxa, Carol, anestesia. Eu vou te confessar que quando eu entrei na faculdade, eu pensava em fazer cirurgia. E até acho que o quarto para o quinto ano eu estava ali bem para fazer cirurgia mesmo. Eu gostava de pôr a mão, de fazer procedimento, né? De operar. E aí eu lembro, eu estava numa aula de técnica cirúrgica, eu adorava essas aulas que a gente ficava treinando dar ponto. E aí tinha um professor que ele recomendou que a gente lesse um livro que chamava O Século dos Cirurgiões. E aí eu fui ler esse livro e acabou que nesse livro, o que foi mais fantástico para mim foi a hora que eles inventam a anestesia, porque ele começa a contar como eram as cirurgias antes da anestesia, que se você parar para imaginar era quase uma tortura. E aí, a partir do momento que eles inventam a anestesia, que a anestesia é inventada e começada a usar para procedimentos médicos, aí começa uma nova era na medicina. Começa uma nova era na medicina desde a época porque todo mundo operava sem, né? Operava sem. Imagina a tortura. Então, eles têm relatos assim de cirurgias, por exemplo, um tumor de mama que às vezes crescia, a mulher ela fazia cirurgia acordada, as pessoas tinham que às vezes segurar ela, era Imagina, alguma tortura, coisa, uma tortura quase, mesmo. né? E aí, por coincidência, foi até um dentista que descobriu a anestesia, né? Ele observou lá que tinha um gás inalatório que quando as pessoas inalavam, elas deixavam de sentir dor. E aí ele pensou, poxa, por que eu não uso isso nos procedimentos, né? E aí ele começa ele vai, acho que é em Boston, inclusive, ele vai numa faculdade e aí ele aplica anestesia, o inalatório, que na época era o éter, né? Ah, éter. Aí o paciente inala, era um paciente que ele tinha um tumor no pescoço e depois que ele inala, o cirurgião faz a cirurgia e dizem que o paciente não se mexeu, não sentiu nada, acordou depois e o cirurgião fica fascinado com aquilo. Porque até então o paciente todo mundo sofria para fazer qualquer tipo de procedimento. Então a anestesia, foi aí que eu acho que eu me apaixonei pela arte da anestesia, porque eu vi o quanto ela foi importante para a medicina, né? Ah, entendi. Isso aí é a melhor parte, né? A gente vê quanto o nosso trabalho é requisitado, né? Porque eu acho que tudo na vida, todo mundo fala, ah, não, preciso de anestesia, né? É verdade. Para procedimentos médicos, odontológicos. Sim. E aí, como começou a sua jornada como anestesiologista? Certo. Eu fiz medicina lá na Faculdade de Medicina da USP e me especializei em anestesia lá também no Hospital das Clínicas da USP. E aí, na residência, a gente tem contato com todos os tipos de cirurgia, né? Porque por mais que às vezes a pessoa pense, anestesia é tudo igual, não, é muito diferente, né? Uma anestesia por uma cirurgia ortopédica, por uma cirurgia plástica, então uma cirurgia cardíaca, anestesiar uma criança, um recém-nascido, anestesiar um idoso de mais de 100 anos, então é uma residência muito rica, são 3 anos de residência. E aí, quando eu saí da residência, eu comecei a trabalhar num grupo de anestesia muito grande aqui de São Paulo. E aí a gente atendia um esquema de plantão, né? A gente ficava 12 horas no hospital, dando plantão, fazendo anestesia em qualquer cirurgia que aparecesse, isso. E aí, depois de um tempo que eu consegui entrar nessa equipe de anestesia, que é a equipe que o André, ele já usa essa equipe há muito tempo, que aí é uma equipe bem menor, uma equipe... Nós somos em 6 anestesistas. Acho que 90% do nosso movimento está concentrado lá no Einstein. Sim. E aí eu estou atuando nessa equipe agora.
Entendi. É super rico, né? 3 anos de residência, realmente é. Teve algum caso que te marcou mais durante a residência? Porque eu sei que eu fiz residência no Hospital das Clínicas também, eu fiz odontologia hospitalar, né? E eu lembro que tem alguns casos que me marcaram muito quanto às cirurgias de pacientes que sofreram acidente de trem, né? O HC a gente tem um pouco dessa Sim. parte, assim, que tem umas coisas marcantes. Teve alguma coisa que te marcou mais? Olha, teve muita coisa, viu? Você falando agora de acidente, assim, eu me lembro de um rapaz que foi atropelado aqui na Marginal e ele chegou, assim, num estado gravíssimo, mas ainda acordado. Então, eu lembro de eu ser a última pessoa com quem ele falou ali antes de ir para a cirurgia. É, casos de crianças que Sim. estavam na fila para o transplante cardíaco. São muitos casos, assim. A gente acaba que a gente está num momento muito importante da vida das pessoas, né? Todo mundo se lembra de quando fez uma cirurgia, né? Por mais que às vezes em um dia a gente opere 10 pessoas, opere 10 vesículas, então é só mais Sim. uma vesícula, mas toda pessoa que operou a sua vesícula, ela vai lembrar daquele momento para sempre, né? Porque cirurgia é um momento de estresse na vida da pessoa, é um momento importante e a gente está sempre nesses momentos, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está lidando ali com a vida do paciente, né? O Sim, médico, ele lida diretamente com a vida. Eu acho que o anestesiologista, ele lida sim, diretamente com você ter que apagar o paciente, controlar aquilo. Então, quais sim, são as suas responsabilidades como anestesiologista diretamente, como anestesista? certo. Você colocou muito bem. Um cargo de muita Responsabilidade, responsabilidade, isso. é. A gente até compara muitas vezes com a aviação, por exemplo, o papel do Exatamente. piloto, que ele tem aquelas vidas na mão dele, né? E para executar o trabalho de forma segura, ele tem que ter, além da expertise, né? Todo o conhecimento ali que ele adquiriu para fazer aquela tarefa, ele também, no nosso caso, a gente tem que ter a relação com o paciente, entender quem é aquele paciente, quais são as doenças que às vezes ele já pode ter, para a gente conseguir fazer uma anestesia de forma segura, né? Mas hoje em dia também o que auxilia muito a gente são as tecnologias, né? A gente tem muita tecnologia para auxiliar na anestesia. Então, você vai fazer uma cirurgia, você vai receber uma anestesia, você vai estar monitorizado, a gente vai estar de olho na saturação de oxigênio, a gente vai estar monitorizando a sua pressão arterial, seus batimentos cardíacos, a profundidade do sono que você está dormindo. É, E é o anestesista que vai pegar a sua veia para fazer a anestesia, vai colocar uma máscara de oxigênio para você respirar. E aí, também às vezes os pacientes muitas vezes perguntam, né? Ah, qual é a anestesia que eu vou tomar? Que anestésico que é, né? Isso é Como... a maior É, pergunta que todo mundo, a dúvida que não quer exato. calar de todos. É sedação só? É anestesia geral? Ou como é que Sim. funciona? Essa questão da sedação é um clássico, assim, que o paciente acha que a sedação, por ela ser mais leve, ela é mais segura que uma anestesia geral e na Exatamente. verdade, isso nem sempre é verdade, né? No caso, por exemplo, da cirurgia plástica ocular, a gente, já há um tempo com o André, a gente viu que a melhor técnica anestésica, mais segura para o paciente é a anestesia geral. Por quê, né? Porque assim, a sedação, ela é um medicamento que a gente vai dar, alguns medicamentos, que o paciente vai adormecer, mas ele vai continuar respirando por conta própria, ele vai poder se mexer involuntariamente, pode ser que ele acorde no meio do procedimento. Então, o paciente também quer, eu quero uma sedação, mas eu não quero ver nada, eu não quero sentir nada. Então, o único jeito de garantir que você não vai ver nada, que você não vai se mexer, é com anestesia geral. Porque o papel da anestesia, além de dar o conforto para o paciente, para ele não sentir o dano ali que a cirurgia causa, né, a manipulação, também é proporcionar para o cirurgião a posição ideal para ele conseguir fazer a cirurgia. Então, mesmo que o paciente não se lembre, o paciente não pode estar mexendo, senão ali o André, ele dá pontos com fios Milimétricos. milimétricos, é um trabalho muito delicado, né? A gente fica impressionado de ver o trabalho dele. E assim, então, nesse momento, o paciente tem que estar completamente imóvel. Qualquer mexidinha ali pode estragar a cirurgia, né? Pode acarretar um efeito que não vai ser o desejado. Então, por isso a gente
a gente sempre faz anestesia geral para cirurgias da plástica ocular. Entendi. E qual que é a diferença daquela máscara nasolaríngea, né? Isso. Que todo mundo hoje, eu sei que tem muitos hospitais que ela é uma evolução da anestesia geral, porque antigamente tinha que se entubar o paciente, quando a gente acordava tinha aquela dor Na toda, garganta, né? refluxo, né? Também. Então, qual que é a evolução da anestesia hoje, anestesia geral? É a segunda pergunta que o paciente fala vai ser anestesia geral, então eu vou ser entubado? E não necessariamente, né? Porque, como você falou já, da máscara laríngea, ela é um dispositivo moderno que a gente tem hoje nos hospitais, que ela permite que a gente faça anestesia geral sem a necessidade de fazer intubação traqueal, né? Até a intubação ficou assim um bicho-papão, né, por causa do Covid, com todo mundo estava escutando no jornal, as pessoas sendo entubadas, mas, então, na anestesia geral, não necessariamente você vai ser entubado. A gente pode usar essa máscara laríngea, que ela fica acoplada na garganta, oxigenando o paciente enquanto ele está anestesiado, enquanto o André está fazendo a cirurgia. E essa é uma das diferenças, né, na anestesia geral, o paciente ele vai deixar de respirar sozinho. Então, a gente vai entrar, o anestesista vai entrar para fazer o papel da respiração. Isso pode ser feito tanto com a máscara laríngea quanto com a intubação. No caso das cirurgias para o André, a gente faz com a máscara laríngea, por ser uma cirurgia que não é muito longa. Exatamente, dá para usar mais rápida, ela. né? Exato. Cirurgias mais longas, aí acaba precisando de uma intubação. Mas no caso da plástica ocular, como não é uma cirurgia muito demorada, a gente usa essa máscara laríngea. E qual que é a sua comunicação direta? Porque eu sei que sempre, quando eu fui fazer cirurgia, né? Eu sei que o anestesista vem, ele conversa com a gente. Qual que é a sua comunicação direta com os pacientes? E outra coisa também que hoje em dia eu vejo muito é os pacientes da geração Ozempic. Certo. Né? Porque eu sei que tem um probleminha aí de anestesia, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Tá joia. O anestesista ele acaba sendo aquele médico dos bastidores, né? Então, realmente o paciente às vezes só vai conhecer a gente no dia da cirurgia. Quando o paciente tem alguma doença, toma alguns medicamentos, tem alguma particularidade, a gente até gosta de entrar em contato antes para ver se tem algum exame que precisa ser solicitado. Mas a maioria dos casos, só os exames padrões, exame de sangue, um eletrocardiograma já está suficiente. E aí a gente faz a entrevista pré-anestésica, né? Que é a hora que a gente vai realmente ali conhecer o paciente, fazer um exame físico, saber da história dele, saber que cirurgias ele já fez, se ele teve algum problema com anestesia, se ele tem alergia a algum medicamento. E aí nessa hora também a gente esclarece, tira as dúvidas. E como você falou do Ozempic, esse é um remédio aí que está dando bastante trabalho para a gente, né? Ele está um pouco na moda, que o pessoal está tomando para emagrecer. Só que um dos mecanismos que faz ele emagrecer, que faz a pessoa emagrecer, é que o esvaziamento do estômago ele fica retardado. Então, você come de manhã, no final do dia o seu estômago ainda está cheio, né? E uma das coisas que a gente sempre pede quando vai fazer uma cirurgia, a gente pede 8 horas de jejum. Então, por 8 horas, o paciente tem que ficar sem beber água e sem comer. Por que a gente pede isso? Porque o estômago precisa estar vazio na hora que a gente aplica a anestesia. Se tiver conteúdo no estômago, a hora que a gente dá anestesia, esse conteúdo ele pode voltar e ele pode engasgar. Então, porque como ele vai estar desacordado, ele não vai ter o reflexo de vômito. Esse conteúdo vai voltar e pode ir para o pulmão. Então, essa é uma complicação gravíssima. Por isso que a gente pede para o paciente estar em jejum. Só que com o Ozempic, mesmo você fazendo 8 horas de jejum, ele ainda deixa um resíduo no estômago. É impressionante. Eu acredito que quem usa emagrece mesmo, porque já vi pessoas assim que fizeram 12 horas de jejum. Falei, não, a última vez que eu comi faz mais de 12 horas, e comi uma comida super levinha. E aí, só que eu tô tomando Ozempic. Aí, nesses casos, a gente ainda tem um recurso que é fazer um ultrassom do estômago. Então, eu pego o aparelho de ultrassom, posiciono no estômago e vejo se tem algum conteúdo. E, às vezes, ainda tem conteúdo. Então, o Ozempic... Eles aumentaram, né? Os anestesistas, acho que até aumentaram o tempo de... Isso. Que tinha que ficar de jejum. Não só de jejum, no sentido de...
Acho que antes era 15 dias que você precisava ficar sem, agora é um mês, né? Tipo, Isso. tem que ficar sem Antes eram 10 dias que a gente pedia para ficar sem tomar o Ozempic, hoje já está em 21 dias. Então, se você tomou Ozempic, você tem que esperar 21 dias para marcar a cirurgia. Caso contrário, vai ter esse problema de poder estar com o estômago cheio. E aquelas pacientes que omitem? É. Tem muito, né? Então, eu sei que tem muito que omitem. Tem, daí depois que acontece, eu lembrei. Acontece. Na verdade, assim, nessa entrevista pré-anestésica que a gente faz, a gente tenta explicar o motivo de tudo isso, né? Porque a gente fala, eu vou operar o olho, por que eu tenho que estar com o estômago vazio? Não vou operar a barriga, né? Sim. E aí eu explico, olha, por causa da anestesia, o seu estômago tem que estar vazio. Porque às vezes não só do Ozempic eles omitem, mas eles omitem, então na verdade eu tomei um cafezinho hoje cedo. Aí eu falei, não, então a gente vai ter que esperar 8 horas de jejum completo para fazer anestesia. Na questão do Ozempic também. Uma vez que a gente explica o risco que tem isso, aí às vezes se ela omitiu no primeiro momento, aí ela até fala a verdade depois. Fala, não, então... Sim, porque é muito importante, né? Sim. Eles têm que entender a importância que é da anestesia. Exato, porque tem esse mito de que a anestesia é uma coisa perigosa, mas na verdade a gente está ali com o controle de tudo. Então... você tendo o controle da situação, você consegue fazer tudo de uma forma bem segura. Agora, num caso desse que o paciente omite essa informação, aí você já está caminhando para uma zona perigosa ali de aumentar os riscos, né? Fazendo tudo do jeito certo, suspendendo os medicamentos que precisam suspender, a anestesia ela é um procedimento de risco baixíssimo, baixíssimo mesmo. Extremamente segura, Extremamente né? segura. Ainda mais para a cirurgia das pálpebras, como você mesmo falou. É uma técnica que já é diferenciada, né? Já é uma técnica que a gente precisa invadir menos o paciente, a gente precisa fazer menos medicamentos, porque é uma cirurgia que, como o André ele faz uma anestesia local, é rápido. A gente não precisa fazer muitos medicamentos para dor, porque é uma cirurgia que não dói o pós-operatório, né? Então... da parte da anestesia só para manter o paciente ali dormindo e imóvel durante aquele tempo de cirurgia. E a gente vê que depois que acaba a cirurgia, em 5 minutinhos o paciente já está acordando e dá para ir para casa geralmente 2 horas depois. É uma anestesia que ela é metabolizada muito rápido. Depois de 2 horas do procedimento, o paciente já está em condições de ir para casa. E o anestesista também é o único que pode glosar a cirurgia, né? Ele pode virar e falar, não vai operar porque está com essa tosse. Exato. O anestesista ele tem essa fama de ser o chatão, né? De ir lá e cancelar a cirurgia. Realmente acontece muito. Mas é porque a gente realmente é bem chato em questão de segurança, né? Isso, lógico. Imagina, então, que nem falando da aviação de novo, o piloto fica sabendo de última hora que está com um problema na turbina. Ele não vai decolar, né? Do mesmo jeito, a gente nunca vai expor um paciente a um risco desnecessário, né? Então, a gente é chato desse ponto de vista, porque se a sua cirurgia está acontecendo, é porque são um monte de fatores ali que estão corretamente alinhados para ela acontecer, né? Você tem algum caso de paciente rebelde? Paciente rebelde? Já Deve tive ter alguns. Vários rebeldes. Mas algum caso que te marcou, assim, quanto à anestesia que você fez? Alguma coisa assim, ou de bebê, de criança? Eu sei porque na clínica, pelo menos, a gente opera tantos bebês e eu vejo o pós-operatório, né? Que o bebezinho vai lá, abre os olhos, é tão bonitinho. Então, às vezes, tem alguma situação que te deixou um pouco mais tocado do que os outros pacientes convencionais, por exemplo. Entendi. Eu gosto muito da anestesia por conta disso, que a gente anestesia tanto um bebê recém-nascido com poucos dias de vida, quanto uma pessoa centenária, né? Que às vezes tem algum câncer de pele, precisa ir para o centro cirúrgico tirar. Então eu já anestesiei assim, pacientes com mais de 100 anos. E eu adoro conversar com esses pacientes. Não. É um barato, né? Você não olha a data problema. de nascimento, você até acha que tá errado. Não tem problema. E porque todo mundo fala, né? Que acima de tantos anos daí já não pode. Não. A gente fazendo a avaliação pré-anestésica correto, o risco é igual para todo mundo, é um risco baixo. Por exemplo, pessoas que usam AS, né? Que é um antiplaquetário, que ela aumenta o sangramento. Esse quase todo mundo sabe que precisa parar para fazer cirurgia, né? Porque qualquer cortezinho que ela faz, ela vê que sangra muito. Então,
Geralmente o AS a gente pede para a pessoa parar 7 dias, né, de tomar antes de fazer a cirurgia. Agora o Ozempic, como está nessa moda, assim, uma droga nova, que está todo mundo querendo usar para emagrecer, está tendo muito esse problema da gente ter que suspender a cirurgia. É uma situação chata, mas é para não colocar o paciente em risco, né? Sim, sim. Teve uma paciente nossa recente que ela não havia contado mesmo, né? E ela acabou tendo glosada a cirurgia, Pois foi é. adiada, ficou brava, mas depois ela entendeu. É, Ainda bem que a gente tem esse recurso de ultrassom, né, hoje, isso. para poder É um recurso que a gente tem. até mostrar para o paciente, olha, a gente está com o estômago cheio. Sim, Se eu colocar alguma coisa aí, você vai ter refluxo, sim. tem esse problema. Mas eu acho importante expor isso, porque as pessoas precisam saber a necessidade da honestidade no momento de conversar com o anestesista, né? Sim. Que você é o mais importante ali também, além do cirurgião. É o segundo mais importante. O primeiro na vida do paciente, não é mesmo? É importante deixar claro isso. Em quão é importante essa parte de ser honesto. Ai, olha, estou usando isso, usei isso. Porque é o principal Sim. da cirurgia ali, para você dormir e acordar bem. Com certeza. Às vezes não é nem por maldade, por esperteza que o Sim. paciente omite. Às vezes pergunta, você faz uso de algum medicamento? Aí ele pensa, medicamento? Não tomo nenhum comprimido. Aí você pergunta, você usou Ozempic? Usei. Porque Não ele leva ao não medicamento. levou, achou que era assim. Às vezes ou também tem muito fitoterápico, né? Que às vezes as pessoas tomam, acham que não interage e às vezes tem interações, né? Tem muito fitoterápico que é vendido assim como natural, mas que também precisa suspender para fazer cirurgia. Vitamina E tem que suspender, não? Vitamina E não. Vitamina É mais E. para sangramento, aí mais acho que o cirurgião que fala Ginkgo assim. biloba é um que a gente sempre pede. E Tem que gente toma todos extrato tomam e que diário. quando a gente pergunta ninguém lembra. Então, a gente já aprendeu a perguntar especificamente, né? Toma ginkgo biloba, toma extrato Tem de alho. aquela outra maca peruana. E esse eu não conheço. Maca peruana. Nossa, outro dia uma paciente minha, eu tava preenchendo o lábio e ela começou a sangrar, sangrar, sangrar. E eu falei, gente, mas eu perguntei, vi tudo, não tava tomando nada, não toma nenhuma medicação. Você tem certeza que você não tá tomando nada? Não, só tô tomando maca peruana para emagrecer. Nossa. E a maca peruana, ela tem Ela ginkgo aumenta o biloba, sangramento. ela tem Sim, exatamente. o nome, tem uma combinação, verdade. Tem a ginkgo biloba, né? combinação, e aí ela é vasodilatador. Então, assim, o paciente... Eu falei, não era normal. Você percebe na hora Sim. que tem alguma coisa de diferente Sim, naquele sim, paciente, sim. né? E me conta, tem algum recurso específico hoje na parte de anestesia que está de modernidade, que os anestesistas estão trazendo? Por você trabalhar num dos maiores hospitais de São Paulo, Albert Einstein, um hospital super renomado, tem algum recurso lá que a anestesia de lá tem diferencial quanto aos outros hospitais? Às vezes uma máscara, às vezes alguma coisa diferente? Assim, eu me sinto muito privilegiado de atuar principalmente lá no Einstein, porque tudo que existe de melhor lá tem, né? Então, talvez alguns outros hospitais tenham alguma coisa ou outra que é muito boa, outras coisas fica devendo, mas lá não. Lá, realmente, tudo que tem de mais moderno, eles põem à disposição para a gente usar para o paciente, coisas que aumentam a segurança. Uma coisa legal que, às vezes, muita gente ainda não sabe, mas é que a gente tem um monitor que ele se chama BIS, o nome comercial dele, que ele é um monitor que a gente coloca aqui na testa do paciente, que é para a gente ver a profundidade que ele está dormindo, legal. né? Isso é bem legal. Porque uma outra dúvida que às vezes me perguntam, é bem frequente essa pergunta, eu tenho medo de acordar no meio, de estar fazendo cirurgia e acordar. Então, tem até um filme, eu acho que é o Awake, que é ótimo. que o cara acorda, mas... Então, esse anestesista não estava usando o BIS, porque com o uso do BIS a gente consegue ver a frequência das ondas cerebrais e através disso você interpreta um número que mostra a profundidade que a pessoa está dormindo. Então, a gente ajusta a anestesia para nem dar de mais, nem de menos, para manter ela inconsciente durante todo o procedimento cirúrgico, né? Porque quando não tinha esse monitor... Se você estivesse dando anestesia de menos, poderia ser que ele mexesse, ele começasse a acordar. E aí, para evitar isso, você acabava dando anestesia demais e aí o paciente ficava
às vezes horas, o dia inteiro sonolento, chumbadão lá, porque você deu anestesia demais. Então esse é um recurso que hoje a gente usa sempre, em toda anestesia lá no Einstein a gente usa, que é para monitorizar a profundidade do sono. Nossa, que legal. É bem legal. Até a gente que fica preocupado perguntando, mas você vai ver o que eu tô sonhando? Eu falei, não, fica tranquilo. Se eu ver alguma coisa, eu não conto para ninguém, né? Essa parte é a principal. As preocupações dos pacientes são muito pontuais, sim. né? Agora eu quero saber do Thiago Camargo. Agora vamos entrar na parte Thiago Camargo. E passamos pela parte doutor anestesista. Agora eu quero saber do Thiago. Thiago, como você decidiu entrar para medicina? Você teve, assim, de pequeno... Me conta a sua história em medicina. Acordou e decidiu ser médico. Eu, por exemplo, eu sempre falo a minha parte. Para você poder entender o que eu tô falando. Meu pai é dentista. As minhas irmãs são dentistas, o meu irmão tem 10 anos de diferença comigo, então a gente acaba decidindo, eu vi ali o tempo inteiro tudo era odonto, o assunto na mesa era odonto, meu pai tinha provas na faculdade das meninas que eles tinham blocos de cera para desenhar dente, e eu pequena ia lá e ficava junto, então era uma coisa assim que eu acabei decidindo ser dentista por conta disso. E você, como você decidiu ser médico, entrar para medicina? Olha, eu acho que ainda criança, eu nem lembrava disso, mas depois, acho que já de estar na faculdade, eu estava mexendo em algumas coisas lá em casa, e aí eu achei uma redação que eu tinha feito na primeira série, e nessa redação eu falava que eu queria ser médico, só que lá eu falei que eu queria ser clínico geral. Eu não sabia. Mas é uma sementinha que já vem com a gente, né? Então parece que já vem com a gente, né? Além disso, a minha mãe, ela é enfermeira, e aí eu acho que ela também me inspirou de certa forma. Ela sempre contava do hospital, contava do trabalho, eu achava aquilo muito interessante. Por outro lado, meu pai fez contabilidade e ele não chegava em casa com as histórias legais também, né? Meu pai ficava o dia inteiro no escritório, conferindo contas, enquanto que minha mãe contava, hoje aconteceu isso, teve um paciente que tinha isso, a gente fez isso, e eu achava aquilo fascinante. Você se interessava mais por aqui? Sim, eu achava fascinante, era muito interessante. E aí, acho que na hora de prestar o vestibular, acho que realmente não tinha outra opção para marcar o X, não. Acho que era medicina, e aí já estava decidido mesmo. E eu vi, já te stalkeei no seu Instagram, eu vi que você fez uma ação voluntária no Rio Amazonas, né? Me conta um pouco sobre isso, porque eu tenho amigos dentistas que fizeram agora, lá na ilha de Tapajós, ilha de Marajó, fizeram no Rio Tapajós. Conta pra mim essa sua experiência. Pô, isso foi uma experiência muito legal, assim. Assim que eu saí lá da faculdade, eu me alistei, na verdade, na Marinha. Então você trabalhou na Marinha. Isso, eu fiquei 1 ano depois de formado trabalhando na Marinha, né? Como tenente, né? E aí eu escolhi ir para a base lá da Amazônia, em Manaus, né? Lá na Amazônia. E aí, porque lá tinha um trabalho muito legal, que era um trabalho em barcos hospitalares, que eles atendem as populações ribeirinhas. E assim, eu só ouvia falar e tinha muita vontade de ir. E realmente foi uma experiência única, assim. Quando eu paro para lembrar, parece até que foi em outra vida, porque é uma experiência muito diferente, né? A gente primeiro teve toda a experiência de se tornar um militar, né? Então, a gente fez o treinamento, aprendeu a atirar, aprendeu a marchar, usar farda. Mas além disso, também teve essa parte de estar num local que eu não conhecia, eu nunca tinha ido para o Amazonas, para a floresta amazônica. E lá a gente ficava embarcado nesses barcos hospitalares. Tinham médicos, dentistas, enfermeiros, biomédicos. E aí a gente fazia esse atendimento. Eram missões, na verdade. Organizava uma missão e saía fazendo um trajeto no rio, já com paradas programadas. Então, a gente parava em um vilarejo, atendia a população. E são pacientes cadastrados ou é a população da região mesmo? É a população da região mesmo. Todo mundo que aparecesse lá enquanto a gente estava atracado, a gente atendia. E aí, assim, eu lembro de ter lugar que a gente parou, assim, lá no Pará, na Ilha de Marajó, que
fazia anos que a pessoa não ninguém. sentava na frente de um médico, assim, para falar o que estava sentindo, né? Então, realmente era uma população lá muito carente, muito necessitada de cuidados médicos. E então a gente, além do atendimento, o navio também levava medicamentos, levava anticoncepcionais, por exemplo, que não faz parte da realidade. Às vezes as meninas É uma engravidam realidade muito muito cedo. difícil. Pois é. E aí a gente atendia essa população e assim, são pacientes que eu lembro até hoje, assim, vinha a família inteira num consultório, né? Às vezes era o consultório improvisado, numa igreja, num orfanato, aonde tinha um espaço maior para a gente atendia, senão a gente atendia dentro do próprio barco mesmo. E aí vinha a família inteira, às vezes assim, uma dúzia de filhos, e aí a gente atendia, às vezes tinha de tudo, tinha verminose, muito pelas condições de saneamento, né? Tinha muito, todas as crianças a gente dava um vermífugo, um antiparasitário. Para as meninas que estavam já passando da idade menstrual, a gente perguntava se queria usar um anticoncepcional, muitas delas queriam, porque não queriam engravidar cedo, né? A gente também distribuía preservativos. E às vezes eles nem sabem, né? Como Isso, esse era um papel também que a gente fazia. Às vezes dar palestras, de orientar. Educação sexual, exatamente. Toda a parte... Às vezes eles se banhavam ali na saída do rio, que também caiu esgoto, usava aquela água para cozinhar. Então, assim, a gente também dava essas palestras para orientar a população local, né? Foi um ano assim, inesquecível na minha vida. Não me arrependo em nada. Muita gente fala, mas você parou sua vida, por que você já não foi fazer residência para trabalhar, ganhar dinheiro logo? Mas assim, foi um ano que eu cresci muito como médico e como pessoa como também. Ser humano, como ser né? humano, com o Dr. André e eu, a gente faz parte do Amigos do Bem aqui no Brasil. Já faz 15 anos que a gente vai para o sertão também e a gente ajuda essas famílias carentes de lá, e são famílias cadastradas. Nós temos centros de transformação, a gente vive com doação, então eu sei bem como que é revigorante pra gente, demais, no sentido né? de ser humano, né? Que traz pra gente sentimento e tudo de você estar fazendo o bem, sem olhar a quem, independente. Você estava no trabalho, que você estava ali como da Marinha e tudo mais, mas mesmo assim a gente aprende muito, né? Como ser humano. Com certeza. Uma gratidão, né? De repente, que traz. Isso. E eu lembro que na época, assim, uma coisa que me comovia muito é que às vezes eram pessoas muito humildes que moravam em casas de pau a pique, na beira do rio, que para sobreviver dependia da própria mão para pescar, para plantar uma mandioca, para fazer a farinha de mandioca. Eram muitas vezes desprovidos de tecnologia, nunca tinha visto um celular, nunca tinha ouvido falar em Facebook, Instagram. Sim. E ao mesmo tempo eram pessoas muito felizes, pessoas que agradeciam, por exemplo, por um clima bom, ou por chover. Então, isso também era um aprendizado pra gente, assim, porque a gente vive atrás de tanta coisa e às vezes pessoas ali que tinham tão pouco viviam muito felizes também. E agora eu queria saber de você, que eu vi que você gosta bastante de pet, né? Eu sou... Quantos pets você tem? Atualmente eu tenho 2. Esse era o Luigi, era um bulldog que eu tinha, era apaixonado por ele. Mas hoje já não tá mais comigo, mas essa foto aí... Ele é lindo demais. Ele era bem bonitão, ele fazia sucesso. Hoje você tem algum? Hoje eu tenho 2 salsichinhas. O meu primeiro cachorro era um salsichinha, e aí eu adoro essa raça, então a gente acabou indo atrás de 2 salsichinhas. Deles. Acho que tem mais pra frente. E a missão, aí os dois, são os 2 né? salsichinhas, eles são um grude. Quem já teve salsichinha sabe que essa raça é um grude, né? Eles chego em bastante, casa, né? Eles adoram ficar em cima da gente. Acho que a foto anterior era até aquela da Amazônia, né? Esse local aí, se eu não me engano, era uma igreja. Esse garotinho tá sentado no banco da igreja, a gente colocou uma mesa ali, e aí a gente batia um papo, era desse jeito. Foi bem bacana. E me conta sobre as suas viagens. Eu vi ali você com a sua namorada, foi pra Disney. Me conta um pouco sobre essa viagem. Essas foram as nossas últimas férias, né?
Eu já com 33 anos, eu nunca tinha ido à Disney. E aí a Luísa, que é minha noiva, a gente vai casar ano que vem, ela insistiu que ela queria ir na Disney. E eu falei, ah, não, vamos, sei lá, vamos pra Europa. Ela, não, vamos pra Disney. E aí eu fui meio relutante, mas eu me diverti até. Como pode? Eu não entendo. Como que você não queria ir pra Disney? Então, eu tinha esse preconceito, não sei, achar que era... De criança. De criança, ou sei lá, né? Não sei. É um mundo mágico. Mas realmente eu cheguei lá e me encantei. Aí eu já tava com a camiseta do Mickey, a orelhinha do Mickey, ela tá de orelhinha aí. E foram umas férias bem, bem bacanas. Eu com certeza vou voltar um dia, porque realmente é... A magia que eles prometem, eles entregam, né? Exatamente, a magia da Disney não tem como. Sim. O ruim é se você for todo ano, aí você perde um pouco a magia. Mas ó, você foi a primeira vez agora, então você teve aquela magia da Disney toda, que todo mundo se encanta. Exato. Até você sabe que tem médicos que fazem treinamento na Disney para ter essa magia no consultório? Não sabia. Existe um treinamento que eles dão e que eles trazem a magia da Disney para o atendimento dos seus pacientes. Entendi. Então você fica uma semana inteira aprendendo a magia Disney de ser. Você traz para dentro do seu consultório um atendimento humanizado, que é o que a gente mais gosta de fazer também. A Disney, eles entregam perfeitamente. Eu tenho várias amigas médicas que fizeram. Que bacana. E tudo que eles prometem, eles sempre entregam, né? Isso aí é... Realmente. Me fala uma coisa, um lugar que você tem vontade de conhecer. Puxa vida, tem muitos ainda, viu? Eu tenho uma lista de lugares que eu quero visitar. Uma lista de viagens. Mas assim, uma coisa que eu quero muito ver, que eu não sei nem se está nas próximas viagens, mas eu quero ir para algum país que eu possa ver a aurora boreal, né? Ou para a Islândia, ou Finlândia, Noruega. Eu acho que essa é uma coisa que eu com certeza quero ver antes de morrer. Eu quero ir num lugar para ver a aurora boreal. Me fala uma coisa, você tem algum conselho que você gostaria de dar para os estudantes de medicina hoje? Muitos que estão nos assistindo, a gente tem muito paciente que é estudante também. Sim. E às vezes assim, algum conselho que para decidir se quer ou não fazer anestesia, anestesiologia, como que você aconselharia hoje? Lá no Einstein também tem a faculdade de medicina, a gente acaba recebendo alguns estudantes, às vezes alguns residentes também. E aí, sempre que eles vêm me perguntar, eles querem saber assim como que é a nossa rotina. E aí tem assim vários aspectos para você analisar, né? Como eu já até falei antes, o anestesista ele é um médico dos bastidores. Então, se eu vejo que a pessoa ela gosta de ser o protagonista, de estar ali na frente, na linha de frente, eu falo, talvez a anestesia não seja para você. Porque dificilmente você vai ver um anestesista ficar famoso, sair na capa de uma revista, porque o paciente ele vai no cirurgião, né? O cirurgião que faz a cirurgia que ele quer, seja uma cirurgia plástica, uma cirurgia que ele está precisando, uma cirurgia ortopédica, ele vai no cirurgião. E o cirurgião é quem tem o anestesista de confiança dele, né? Então, a gente tá bem ali atrelado com o cirurgião, né? A gente fica em segundo plano. Mas, ao mesmo tempo, você está em segundo plano, mas você vê que ali o seu trabalho é fundamental. Então, é um trabalho que, se você só quer aparecer, reconhecimento, não é para você. Seu trabalho vai ser muito importante. Sem você, o negócio não acontece, né? A gente ia voltar na época da tortura lá, que ia ter que segurar o paciente na mesa. E, além da responsabilidade imensa, né? De ser uma responsabilidade muito grande, apesar de hoje a gente saber que a anestesia é muito segura, com os monitores que a gente tem, com os medicamentos que a gente tem, de ser tudo muito moderno, de ser uma garantia assim que você vai dormir, vai acordar, não vai sentir dor. São coisas que a gente garante nessa cirurgia, principalmente na plástica ocular, que é uma cirurgia de risco baixíssimo. Apesar disso, depende de você ali. Você está com a vida do paciente na sua mão, então você tem que ser responsável, você tem que ter uma rotina de descanso, de exercício físico, porque se você não estiver bem, você não vai cuidar bem do seu paciente, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Do mesmo jeito, toda hora eu fico voltando para a aviação, o piloto não pode... uma comparação perfeita. Exato. O piloto não pode chegar de ressaca para fazer um voo, né? Do mesmo jeito que eu também não posso exagerar no fim de semana se eu tenho uma cirurgia na segunda-feira de manhã. Então, são
são coisas regras, que eu falo. né? São, Até que você exato. impõe na sua vida para o seu trabalho. Exato. E assim, não é uma coisa que eu acho que você aprende, é uma coisa que vem de você. Então, você tem que achar ali, você que é estudante, está perdido ainda, você tem que achar o que encaixa no seu perfil, né? Uma concepção um pouco errada que eu vejo que os estudantes têm é que, eu vou fazer anestesia porque eu quero qualidade de vida, porque eu vejo que o anestesista só fica ali sentado enquanto o cirurgião está em pé operando. E não é bem assim, né? A gente tem uma rotina bem intensa, né? A gente não tem horário. Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia, a primeira do dia foi 5h30 da manhã, tive que acordar às 4h15, porque o anestesista é o primeiro que chega e é o último que vai embora também. Então eu tenho que chegar mais cedo, preparar a sala, fazer a avaliação do paciente, preparar toda a anestesia, os meus medicamentos. E sou o último a ir embora, conversar isso, fazer todo o ato anestésico. Eu ainda fico observando o paciente na recuperação anestésica. Depois que ele acorda, que eu vejo que ele está bem, aí eu dou alta, aí eu posso ir embora. Nisso o André já foi embora. Então eu sou o último a ir embora do hospital. Então, para os estudantes eu falo, olha, se é qualidade de vida, não sei não, porque tem dias que eu não vejo o sol, né? Saio de madrugada e volto à noite. É uma rotina puxada, então eu falo, qualidade de vida depende, né? Você tem que ajustar o quanto você quer trabalhar, o quanto você vai precisar para viver, então... Quanto tem que estudar quanto também. tem que estudar também. Então, são várias coisas que eu acho que o estudante tem que ver o que encaixa melhor no perfil dele, né? E o que você prevê para o futuro da anestesiologia hoje? Você algum avanço, alguma coisa extra, assim, que você acha que pode melhorar, que vai melhorar para o futuro? Sim, eu ainda vejo coisas que podem melhorar, principalmente do ponto de vista da farmacologia. Todo medicamento que a gente usa hoje, ele é muito seguro do ponto de vista que ele vai fazer você dormir, vai fazer você não sentir dor e com muito pouco efeito colateral, mas ainda tem alguns efeitos, né? Às vezes o paciente fica um pouco nauseado, sente que está um pouco chumbado da anestesia, então hoje a gente está caminhando para desenvolver remédios anestésicos mais seguros ainda do que a gente já tem. Então, anestésicos que eles não vão ter efeito colateral nenhum ou um efeito colateral mínimo. A gente também está vendo avanços na parte de monitorização. Então, hoje em dia, assim, eu tenho... se eu tirar uma foto lá da minha estação de trabalho, você vai ver que é muito parecido com o cockpit de um avião também, porque eu estou lá cheio de botões, cheio de números, então tudo aquilo ali está me dando a noção do que está acontecendo com o paciente. Então, às vezes eu vejo que alguma coisa alterou, eu falo, aconteceu alguma coisa aí na cirurgia, porque mudou isso aqui. Então, eu estou o tempo todo de olho, analisando, interpretando cada parâmetro ali dos monitores, e esses monitores só estão cada vez ficando mais modernos para a gente conseguir cada vez mais fazer uma anestesia mais segura do que ela já é hoje em dia, né? E como que é operar com o Dr. André? O André, agora eu vou ficar sem graça, né? Mas assim, eu só tenho coisas boas para dizer do André. Na verdade, hoje eu tenho o privilégio de dizer também que todos os cirurgiões com quem eu trabalho são cirurgiões muito bons, muito competentes no que fazem. O André não é diferente, né? É muito bom você estar numa equipe de excelência, né? Então, você sabe que o paciente está em boas mãos, aquele paciente que você está dizendo que vai acordar bem, que vai gostar do resultado, eu falo com propriedade. Falo, você vai gostar, porque até hoje todos os pacientes, sempre que eles acordam, às vezes ainda está um pouquinho inchadinho, não consegue avaliar direito, mas todos ficam satisfeitos, né? Então, imagina se eu trabalhasse com alguém que eu soubesse que não é tão bom, eu ia ficar, ai meu Deus, será que ele vai gostar? Mas com o André não tem a menor dúvida. O que acontece é que geralmente o paciente fala, nossa, por que eu não fiz antes? Eu adiei tanto essa cirurgia porque às vezes eu tinha medo da anestesia, ou porque eu achava que dava para ir deixando para depois, e todo mundo que eu vejo que passa lá com a gente gosta do resultado, fica satisfeito, vê que a anestesia também não era nada demais, sempre falam que queriam um pouquinho mais, porque dormiram muito bem. Então, e além disso, ele é um colega... O André é um colega que respeita assim, o nosso papel ali dentro.
ele sabe da nossa importância, então se por uma eventualidade tem qualquer coisa que a gente acaba precisando adiar ou suspender a cirurgia, é por um motivo, e ele entende esse motivo, não é da nossa cabeça, não é porque a gente quer ir para casa mais cedo, Sim. é porque a gente vê que não está em condições seguras de fazer o procedimento. Mas hoje em dia, tirando essa parte do Ozempic, que às vezes é uma novidade aí que o pessoal ainda não digeriu ainda. Literalmente. Os pacientes geralmente já vêm bem orientados, fizeram o jejum adequadamente, informaram as medicações que usavam, a gente suspendeu as que precisava usar. Então, um caso ou outro hoje do Ozempic que talvez tenha adiado alguma cirurgia, né? Mas, então assim, eu só tenho coisas boas para falar do André. E também agradeço ele por ter me convidado, você também por ter me convidado aqui hoje. Agora eu queria que você desse um recado para as nossas pacientes que estão aí, as próximas pacientes, porque a maioria vai querer entrar aqui para conhecer o Dr. Thiago, saber como que vai ser o pós, né? Como que é o intraoperatório. Então, um recado para as pacientes que querem fazer cirurgia e têm medo. Isso é a maior pergunta que a gente sempre tem. O paciente senta, às vezes até nos nossos outros vídeos do videocast aqui do canal, eles perguntam, mas e anestesia? E anestesia? Então, qual o recado que você deixa para os nossos pacientes? O recado que eu deixo é que a anestesia ela não é nenhum bicho papão, ela é um procedimento super seguro, que vai permitir que você durma durante o procedimento, não sinta dor, que você vai acordar rapidamente dela, o anestesista ele vai estar o tempo todo lá do seu lado. Às vezes esse é um conceito errado também que alguns pacientes acabam tendo, que o anestesista vai lá, dá anestesia e vai embora. E na verdade não, a gente acompanha todo o processo, é a gente que decide o momento de acordar o paciente, que geralmente é quando ele acabou de terminar o curativo ali, a gente começa a acordar o paciente. Então também tem esse medo, não vou acordar, não. Todo paciente sempre acorda, é só a gente desligar a anestesia que ele acorda. Então, se quiserem, tiver alguma dúvida, tá com medo, quer falar comigo, eu também estou super à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você possa ter, qualquer neura com anestesia. Às vezes também tem paciente que vem com uma experiência ruim, porque em outro lugar fez uma anestesia, fez uma cirurgia e acordou nauseada e tal. Eu explico que é muito de eu entender o paciente, de eu entender o que aconteceu, quais são as necessidades dele, e aí a gente consegue programar uma anestesia que vai ser satisfatória, que não vai ter efeitos colaterais, que vai garantir que ela faça a cirurgia e fique satisfeita. Eu garanto que a satisfação, é garantida a satisfação. Até hoje eu nunca vi um paciente acordar e falou que não gostou da anestesia. A única parte chata é que eu tenho que pegar uma veia. Às vezes, mas tem que pegar uma veia? Tem. Essa é a única parte chata da anestesia. Uma picadinha para pegar uma veia, mas também que é só uma picadinha de formiga, que eu falo, bem rapidinha. E ali a gente faz a anestesia toda pela veia. Você fica com o oxigênio ali inalando e a anestesia pela veia. E aí é um sono bom garantido. Me fala uma coisa. Tem alguma palavra que você fala, que você baseia a sua carreira em cima? Algum sentimento? Eu acho que mais recentemente, assim, eu já tive frustrações na carreira, talvez no começo, quando eu não tinha achado o meu lugar ainda. E aí eu comecei a ver que as coisas também andam a seu favor quando você começa a pensar de forma positiva, né? Eu sei que às vezes é até chato, tem muito desses coaches da internet que fala de positividade, ser positivo, mas eu reparei que quando você é positivo, você atrai positividade também, né? Então, modéstia à parte, total agora, mas eu me considero uma pessoa que eu sou educada, então eu sempre chego na sala, eu cumprimento o circulante da sala, eu gosto de um clima amistoso para a gente fazer a cirurgia, que eu acho que isso é fundamental, né? Então, hoje é coisa já do passado. Às vezes algum médico antigão que gosta de ser imponente, de ser grosseiro, e aí de todo mundo ter medo dele, e aí a cirurgia não anda bem quando isso acontece, né? Alguém vai ficar nervoso, vai ficar com medo,
Então, o melhor clima para acontecer a cirurgia ali no seu decorrer Todo, né? no decorrer todo é um clima amistoso entre todo mundo que está presente. Então eu baseio muito em positividade, em gentileza. Eu acho que esse Harmonia, né? Harmonia também, é uma boa palavra. Harmonia. Muito obrigada, Dr. Tiago. Olha, gente, acabamos agora a nossa entrevista com o Dr. Tiago. Muito obrigada pela sua presença. Gostei muito de saber tudo isso. Espero que nós tenhamos sanado todas as dúvidas dos nossos pacientes. E pode deixar que eu vou deixar o seu contato para todo mundo que tiver mais dúvidas. Já vão direto ligar para o Dr. Tiago. Obrigado pelo convite, pela entrevista. Fui pego de surpresa aí com as fotos, fiquei meio sem graça, mas foi muito gostoso vir aqui. Mas faz parte, faz né? Parte, a gente né? tem que conhecer o Dr. Tiago é verdade, pessoa é também. Verdade. E assim, pacientes que ainda tiverem dúvida, a gente vai sanar todas as dúvidas, a gente vai se conhecer antes da cirurgia, vou tirar todas as dúvidas que você tiver e a gente vai proporcionar uma experiência boa. É isso que a gente gosta, que toda a experiência do paciente seja positiva. Então, mais uma vez, muito obrigada. E para vocês que estão aí, até o próximo episódio. Até já!